Graças e paz. Eu irei contar a minha experiência de quarta-feira. Amém. Quando o apóstolo ministrou sobre a minha vida, o anjo que me acompanha se apresentou até mim. E eu fiz a pergunta para ele, e ele disse que sim. E ali ele levou até o céu, me levou até o céu. E lá ele me levou na sala de renovo, e ele renovou as minhas forças ali. E de lá ele me levou na sala de armaduras e ele falou que hoje, naquele dia, eu iria colocar uma armadura nova. A armadura que eu ganhei há pouco tempo, que é quando eu coloco ela, os demônios, os principados não podem me ver. E ali eu coloquei aquela armadura e ele falou assim para mim: hoje não sou eu que vou te levar na experiência, eu só lhe preparei para ela. E foi quando o arcanjo Miguel se apresentou. E ele falou que ele iria me levar na experiência e perguntou se eu estava pronta para aquela experiência. E eu disse que estava pronta. E assim, no piscar de olhos, a gente já estava no inferno. E o arcanjo Miguel falou assim: você está pronta, né? E eu falei: sim, eu estou pronta. Hoje você vai conhecer a hierarquia demoníaca. Você sabia que existe? Você sabia disso? Assim como no céu tem a hierarquia de anjos, no inferno, Satanás também quis imitar o Senhor. E aqui também tem, ele quis imitar o céu. Jamais ele faria diferente. E eu irei falar somente o nome dos 3 maiores principados do inferno. Os outros eu não irei lhe falar nomes, mas eu irei lhe explicar como funciona. São 7 níveis. Irei lhe falar somente o nome dos 3, que é a Trindade Infernal. E eu fiquei surpresa com aquilo quando ele falou Trindade. Eu falei: meu Deus, Trindade? E Miguel falou: sim, Trindade. Assim como no céu tem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui no inferno, Satanás também quis imitar isso, que são os maiores principados aqui do inferno, que é Lúcifer, Beelzebul e Abaddon. Esses são os imperadores do inferno. Eles comandam todo o inferno ali. Toda a área do inferno é eles que comandam. Acima deles só Lúcifer. E logo atrás os outros 2, né? Beelzebul e Apolion. E eu achei muito forte, e ele me levou até esses 3 demônios, e naquele exato momento eles estavam os 3 reunidos já tramando como o que fazer, porque ali eles 3 são os que comandam, que mandam, né, nos outros demônios, nos outros principados. Então eles têm que sempre se reunir para fazer as estratégias. E Miguel disse: aqui é só o começo. Agora a gente vai andar mais um pouco aqui no inferno, que eu vou lhe mostrar os reis. E ali eu fiquei assim, eu perguntei do arcanjo Miguel: mas os reis não eram para ser os chefes daqui do inferno? E Miguel disse: não, os imperadores, os reis são abaixo dos imperadores. Você vai já entender. E eu disse: amém. Aí quando a gente chegou em certo lugar ali no inferno, eu vi 9 cadeiras. Tinham 9 cadeiras. E ali eu vi aqueles demônios chegando, aqueles principados chegando ali. Eu vi eles sentando ali. E lá mesmo naquele lugar, logo em seguida, eu vi aqueles 3 demônios que são a Trindade, né? Aqueles 3 principados que são a Trindade. Tipo, como se fosse uma reunião deles ali. Eles estavam se reunindo com os reis. A Trindade se reunindo com os reis do inferno. Ali Miguel falou: esses são os 9 reis do inferno. São 9 reis. E a Trindade ali.
eles estão abaixo da Trindade. Só eles possuem o direito de contato com a Trindade. Para que o inferno funcione, eles chegam até a Trindade, falar, né, sobre os acontecimentos. Eles fazem a reunião deles para bolar estratégias. Cada um deles comanda uma legião de demônios. Você vai já entender. E aqui nessas reuniões eles arquitetam tudo que vai acontecer, tudo que eles querem fazer, todos os planos que eles têm para a humanidade, para as igrejas. Aqui nessas reuniões, tudo é arquitetado. Ali eu estava prestando atenção naquilo, observando aquela reunião, por permissão do Senhor. Estava ali no inferno. É um dos lugares que é o lugar que eu menos gosto de estar nas minhas experiências, mas eu sei que toda vez que o Senhor me leva até lá, é para me ensinar algo e ensinar algo à igreja. Amém? Então eu estava ali por permissão do Senhor, então eu fui obediente e eu vi tudo que o anjo me falava, tudo que o arcanjo Miguel me falava e me mostrava ali. E andando mais um pouco ali, Miguel falou assim: agora você vai ver os príncipes e as princesas do inferno. Você sabia que existem princesas, né? Demônios mulheres. Miguel disse: você sabia disso? Sim, eu sabia, eu falei, né? Eu sabia que existe demônios mulheres, mas princesas do inferno. E essa é nova para mim. E aí Miguel disse: sim, Satanás é astuto. Ele é astuto. Ele jamais colocaria nomes às hierarquias que ele tem aqui no inferno. Ele quer imitar o céu e serão bonitos também. São 7 príncipes e princesas no inferno. Miguel disse: eles são representantes dos reis e das rainhas. Eles estão ali a todo momento esperando o comando dos reis e das rainhas, entendeu? O comando que a Trindade dá para os reis e para as rainhas é passado para os príncipes e as princesas. Para quê? Para que eles passem para os duques, que são comandados pelos príncipes e as princesas. E os duques, que são líderes das legiões. Então, os reis passam para os príncipes e as princesas, e os príncipes e as princesas passam para os duques, que se reúnem com suas legiões de demônios. Cada duque tem uma legião de demônios. Os duques, eles são muitos. Por quê? Porque cada um comanda legiões, como quando eu estava falando ainda há pouco. Por isso eles são muitos. São 22 duques e cada um comanda uma legião. E legiões de demônios, vocês sabem que são muitos demônios. São milhões, mas cada um tem o seu duque, tem o seu líder. E eles fazem a estratégia para que essas legiões se espalhem, cada um em sua determinada área na terra. E aí dali a gente foi até uma outra área do inferno, onde ficam os marqueses. Assim como os duques, os marqueses também, eles comandam legiões. São 13 marqueses. Cada um também tem a sua legião de demônios. Cada um tem a sua equipe. E aí eu fiquei, meu Deus, eu fiquei bem, sabe, com a organização deles ali. Fiquei bem impressionada. E Miguel falou: sim, muitos demônios. São muitos demônios, legião de demônios, são muitos demônios. E eles estão sob o comando dos duques e dos marqueses, as legiões de demônios. E eles são muito organizados. O inferno é muito organizado. É por isso que eu estou lhe falando que eles querem imitar o céu. É cada um com a sua equipe, cada um comanda uma área, eles são muito organizados. Comanda uma vida, cada um comanda uma igreja, cada legião na sua área. Eles se organizam, eles não se batem. Cada um tem o seu específico lugar para ficar na terra, para trabalhar. Eles não brigam por lugares, eles são organizados nisso também. E aí, andando mais um pouquinho, a gente foi em outra área e ali o anjo falou que aqueles demônios que estavam naquela outra área eram os presidentes. Esses são os
que estão mais próximos da humanidade. Sabe por quê? Eles estão próximos dos grandes na Terra. O presidente, governador, senador, deputados, ministros. Esses são os que trabalham nessa área, os presidentes. É por isso que eles estão mais próximos da humanidade. Que eles comandam ali, aquela área. O que eles fazem ali afeta toda a humanidade. O que sai dali, toda a ordem, todo decreto, tudo que sai dali, dos prefeitos, dos presidentes, dos governadores, dos ministros, afeta a humanidade. E esses demônios trabalham ali. E eles também têm os seus servos, que são as legiões de demônios. Eles também têm a sua equipe. Aqui no inferno tem muita área. Tem tenentes, tem ministro. Satanás, ele usou toda essa estratégia aí e levantou muitas áreas. Mostrar toda a hierarquia. Essa experiência ia ficar enorme. Mas agora eu vou lhe falar sobre os cavaleiros. Também fazem parte da hierarquia demoníaca. Eles também são muito importantes aqui no inferno. É o exército de Lúcifer. Os cavaleiros são muitos também. São com eles, a maioria das vezes, que vocês vão para as guerras. Eles estão aqui para proteger o inferno, para ir para a guerra, para guerrear. O exército de Satanás. Eles estão aqui para ir para esperar o comando de Lúcifer. Quando Lúcifer mandar, eles vão para a guerra. Entendeu? Falei sim, entendi sim. Algumas coisas, sim. Ele falou amém. E é esse área que eu tenho para te mostrar aqui no inferno. Você sabe que Lúcifer, ele era um anjo no céu e ele saiu de lá. Porque Deus tirou ele de lá e hoje ele está aqui no inferno. Porque ele queria ser igual a Deus. Queria as coisas de Deus. Quando ele foi expulso de lá, continuou com essa ideia de imitar o Senhor. E aqui, ele criou o reino dele, aqui no inferno. Ele criou a hierarquia dele. Aqui ele organizou tudo para imitar o Senhor, para imitar o céu. Deu para você entender um pouco? Eu falei no começo que eu não iria falar nomes. Que eu não iria falar nomes de todos os demônios, porque a permissão do Senhor eu vou falar os nomes deles, e também essa experiência ficaria muito grande se eu falasse nome de demônios por demônios. Então, não foi permissão do Senhor eu falar todos os nomes. Só permitiu que eu falasse os nomes da Trindade do Inferno. Só esses nomes, amém? Mas dá para entender que o inferno, Lúcifer, ele não brinca de ser Lúcifer. Eles estão trabalhando sério mesmo para destruir a humanidade. Para quanto mais ganhar almas, melhor para eles, para o inferno. Eles não dormem trabalhando para destruir a humanidade, para ganhar almas para este lugar horrível. A organização deles é essa. E eu disse amém. E ele falou, agora eu irei te mostrar algo lindo do Senhor. Depois disso aqui, a humanidade precisa saber como é organizado o céu também. Porque tudo isso aqui é imitação de Lúcifer. Aí você vai ver a verdadeira organização. Amém? E eu disse amém. Dali ele me tirou do inferno e me levou até o céu. Aqui no céu os anjos são organizados, são separados, mas todos em adoração ao Senhor. Todos os anjos, eles adoram ao Senhor. E a gente foi andando no céu. Entramos em um lugar ali no céu onde estavam todos os anjos. Um lugar lindo, perto do trono do Senhor. Ali eu avistava o trono do Senhor bem de longe. Por ter muitos anjos, por ser o lugar dos anjos. Um lugar muito lindo, cheio da glória de Deus. Que ali eu fiquei maravilhada. Aquele lugar me trazia uma paz enorme no coração. Uma alegria. A presença do Senhor grande ali naquele lugar.
Algo lindo, algo inexplicável. E determinados anjos ali perto do trono do Senhor. E Miguel falou assim: esses são os santos anjos. Eles estão bem mais próximos do Senhor, próximo ao trono do Senhor. Eles são aqueles que glorificam e adoram ao Senhor. Em todo o tempo estão ali, santo, santo, santo. Em todo o tempo, eles não saem dali de perto do trono do Senhor, para nada. Esses são os santos anjos. Eram muitos anjos mesmo, muitos anjos ali. Esses santos anjos são muitos anjos que não saem dali do trono do Senhor para nada. Depois Miguel me mostrou os serafins estavam perto do trono do Senhor também, mas um pouco afastado, né? Eu achei muito lindo. Tipo, eu vi um fogo naquele serafim, eles pegavam fogo. Eu nunca tinha visto um serafim assim. Que é a segunda hierarquia do Senhor, eram muito lindos os serafins. E eles também estavam ali adorando ao Senhor, mas eles também são destinados para fazer as coisas na terra, quando o Senhor lhes pede. Os santos anjos, eles são destinados para ficar ali adorando ao Senhor, não saem dali para nada. Os serafins adoram ao Senhor também no trono, mas eles também são destinados para coisas na terra. E logo em seguida, mais um pouquinho para cá, perto dos serafins, eu vi um grupo de anjos e ali o Miguel falou que era os querubins. Falou assim para mim: os querubins, eles são os guardas, os mensageiros, guardas mensageiros do céu. E eles são muitos anjos também, muitos anjos querubins, e eles são muito lindos mesmo. Cada anjo tem a sua missão, assim como os serafins têm a sua missão, os querubins também têm. Eles guardam o céu. Eles são os guardas do Senhor. Eles também adoram o Senhor no trono, mas eles também têm as missões deles de guardar o céu. E aí eu vi outros anjos, outro grupo de anjos. Miguel me levou para ver outro grupo de anjos. O anjo Miguel falou: esses anjos são tronos. Um nome bem diferente, né? Eu fiquei: tronos? Como assim tronos? Miguel disse: calma que eu vou lhe explicar. Assim como na primeira hierarquia os santos anjos, tronos também é a mesma função dos santos anjos, de adorar ao Senhor constantemente, com coros, com hinos infinitos ao Senhor. Eles estão ali também ao redor do trono do Senhor. Eles são chamados de seres de Deus também, porque eles também adoram ao Senhor sem parar, sem cessar. E sempre ao redor do trono. Esses são os tronos, são muitos anjos também. E aí eu vi outra parte dos anjos. O arcanjo Miguel falou que eram as dominações. Esses anjos são de alta nobreza. Eles também são enviados por Deus para missões na terra. Eles também adoram ao Senhor no seu trono, mas eles também são mandados às missões, entendeu? Eles também ficam, todos os anjos, toda a hierarquia, eles adoram ao Senhor no trono, mas tem uns específicos que o Senhor manda em missões. E tem uns que não saem do trono do Senhor. Dominações, eles são assim. Eles também adoram ao Senhor e também são enviados em missões. Esses são os dominações, também são muitos anjos. Eles também fazem parte do exército de anjos. E aí Miguel me levou para ver outros anjos. E chegando próximo daquele grupo de anjos enorme também, Miguel falou: esses são os virtudes. E ali eu vi aqueles anjos organizando tudo ali, mandando os anjos para ali, os anjos para cá, outros escrevendo, outros... Eu vi aqueles anjos virtudes organizando ali. Aí o arcanjo Miguel falou: esses são as virtudes, e eles auxiliam para que as coisas aqui no céu saiam perfeitas. Deus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. Também tem anjos
que o auxiliam nessa área para que tudo o céu fique perfeito. E esses são os anjos de virtudes. Eles auxiliam em tudo para que tudo saia conforme a vontade de Deus. Miguel falou assim, você sabia que vocês na terra devem orar por esse anjo virtude para que eles habitem e andem com vocês? Ele falou, sabe por quê? Para eles auxiliar vocês, para que as coisas venham sair bem, para que você consiga fazer coisas conforme o Senhor quer que você faça. Pessoas que têm esse anjo com elas são pessoas que conseguem rezar, que gosta de rezadinho na casa do Senhor, na sua casa. O Senhor se agrada disso. Logo o Senhor, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, me tirou dali e me levou até os arcanjos de guerra. Eu queria muito ver os arcanjos, apesar de estar com o arcanjo, né, que era o Miguel. E Miguel falou assim, eu, Miguel e arcanjo Gabriel somos arcanjos de guerra. Nós estamos ali para guerrear quando precisar. Não só para guerrear, nós também adoramos ao Senhor. Também ficamos diante ao trono do Senhor, adorando a Ele, louvando a Ele. Quando precisamos sair dali para a guerra, nós vamos, é o nosso trabalho. Nós também somos anjos mensageiros, você sabia? Gabriel é um arcanjo, foi ele que foi até a terra anunciar que Jesus iria vir à terra. Maria geraria Jesus, foi Gabriel, arcanjo Gabriel, que foi até Maria para falar isso. Ele é um arcanjo de guerra e ele também é um arcanjo mensageiro. Ele também adora ao Senhor, assim como eu. Nós também vamos em muitas missões com vocês. Levamos vocês em muitas experiências. O Senhor nos permite que vamos com vocês nas experiências. Para guerrear, nós também vamos guerrear com vocês. Se vocês precisarem, vocês podem chamar, clamar por nós, porque o Senhor nos envia para a batalha, para a guerra. Nós somos o arcanjo de guerra. Protegemos, nós fazemos parte do exército do céu. Nós somos muitos, nós fazemos parte do exército do Senhor aqui no céu. Estamos prontos para a batalha. Miguel me tirou dali, arcanjo Miguel me tirou dali e me levou na parte dos outros anjos. E ele falou que esses são os anjos que são denominados para estar na terra com vocês. São os que estão mais perto da humanidade. Anjo que guarda, consolador. Cada área da sua vida tem um anjo. E esses daqui são eles que estão lá com vocês na terra. Esses são os anjos que o Senhor envia para a terra para cuidar de vocês. O Senhor disse na sua Bíblia sagrada, eis que vem o anjo para que te guarde pelo caminho, te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeite a presença do anjo, observe a sua voz, ouve a sua voz, pois nele está o meu nome. Mas se escutar a voz dele e fizer, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Não é bem assim que está escrito. É nesse sentido que o Senhor quis falar. Entendeu, Yara? O Senhor enviou anjos para de vocês. Anjos para guerrear por vocês. Anjos para cuidar de vocês. Todos esses anjos e toda essa hierarquia de anjos aqui que você viu, adoram ao único Senhor, Salvador das suas vidas. Nós também estamos diante do trono do Senhor, o adorando dia e noite. Saímos para fazer funções que Ele manda. Assim o Senhor quer que a sua igreja faça. O adorem em espírito e em verdade. O adorem sempre. Amém? E essa foi a minha experiência. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra. Efésios 6,12, é um texto muito conhecido que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, amados irmãos? Que experiência forte da irmã Yara, a hierarquia
do inferno. O inferno ele é organizado, né? O inferno ele se junta, né, para destruir, matar, roubar, destruir, como diz a palavra, né? E para destruir casamentos, destruir famílias, destruir vidas, destruir a saúde, a área financeira da pessoa. Irmãos, desde que o ser humano ele é gerado no ventre da sua mãe, ele já está em guerra, já pode se tornar uma vítima de Satanás. Por isso que o Senhor, nesses últimos tempos, tem levantado a igreja do Senhor para guerrear. E Satanás, né, ele usa também, né, apóstolo, ele usa também bruxos, feiticeiros, pessoas, né, ligadas à feitiçaria, para também fazer, né, a maldade, né, aquilo que eles querem fazer. Então, queridos, Deus ele tem chamado, né, nos despertado para um alerta de uma guerra espiritual que tem se estendido durante anos e anos, irmãos, e vai se estender até a volta de Jesus. Por isso que o Senhor tem preparado a igreja nesses últimos dias para guerrear espiritualmente, para se levantar. O Senhor tem enviado anjos, né? O Senhor tem enviado armaduras, o Senhor tem dado todo um aparato de guerra para que a gente possa vencer, não é isso, apóstola? É isso. O Senhor ele sempre foi soberano desde a criação de todas as coisas, né? E a gente vê o cuidado do Senhor, vê o zelo do Senhor e nos ensinar coisas novas. E essa experiência é uma experiência diferente, uma experiência nova, né? Uma experiência onde o Senhor permitiu a serva dele ver como é que é a organização do inferno, né? Então sempre o adversário ele tentou imitar o nosso Deus. Então as coisas que eles fazem no inferno, eles aprenderam vendo como é que era no céu, né? Aprenderam tudo vendo como funcionava ali, e eles imitam as coisas celestiais, as coisas do Senhor, mas para o mal, né? Sempre porque o objetivo do maligno sempre foi querer usurpar, tomar o lugar do Senhor, sempre foi querer ter a postura que é do nosso Deus soberano, Criador sobre todas as coisas. E eles vivem hoje nesse império aí das trevas, fazendo com que a maldade ela se alastre pela terra com o propósito de afetar exatamente os escolhidos de Deus, os filhos de Deus, né? O maior alvo de Satanás hoje são os ministérios de avivamento, os ministérios de doutrina, né? Porque se afeta o ministério de um servo, de uma serva do Senhor, vai afetar o reino de Deus. Então a gente vive essa guerra constante, e para você ver que as coisas não são tão simples como imaginamos. Tem o submundo da guerra espiritual, as coisas são bem mais profundas do que se possa imaginar, e isso serve de despertamento espiritual para que a igreja se levante, para que a igreja se posicione na presença do Senhor, assuma uma postura de verdadeiros filhos da luz, servos do Senhor, para que a gente não venha sofrer esses danos, esses ataques, essas influências demoníacas, né? Porque a nossa luta de fato, ela não é nossa contra carne e sangue, como a Bíblia menciona, como o apóstolo frisou aí no versículo bíblico, mas é contra os principados, né? O príncipe das trevas desse mundo, né? Que eles agem trazendo todo e qualquer tipo de maldade para afetar os filhos de Deus. Então é tempo assim oportuno de buscarmos mais ainda o Senhor, de mergulhar mais e mais na compreensão da palavra, buscar mesmo a face do Senhor até que você o encontre, porque chegou esse tempo, irmãos. A humanidade ela tem perecido, o povo tem se apartado da verdade, tem se desviado do caminho da salvação, e o Senhor quer levantar um povo, despertar um povo corajoso, valente, que não vai temer as forças das trevas, sabendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores, e que o poder de Deus é muito maior do que o poder das trevas, e que nós precisamos estar ligados com o Senhor, conectado com o reino de Deus, para que a gente sempre venha sair vitorioso de cada guerra que for colocada diante de nós, né? Então é tempo de buscar a face de Deus, de nos levantarmos, tomar uma posição de que de fato sejamos referencial de Cristo aqui nesse mundo, que a Bíblia diz que jaz o maligno. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Então espero que essa experiência tenha ajudado você no seu crescimento espiritual,
e que sigamos avançando em nome de Jesus. Amém, apóstola? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor continue abençoando a tua filha e tantos outros, Pai, que, Senhor, acompanham esse canal, que acompanham essas experiências, que oram, que creem, Pai, no despertar que o Senhor tem dado à sua igreja, Senhor. Deus, que eles possam, Pai, seguir avançando, que eles recebam dons, que eles recebam armaduras, espadas, mais anjos para guardar, mais unção do Senhor, mais graça do Senhor para conduzir na caminhada, Pai, Senhor, e que o Senhor continue nos abençoando, nos visitando, nos preparando para ir morar contigo, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.